Oi, boa noite. Palavra de sexta-feira, o Papo do Sinivete, a nossa conversa com o Sinivete Paraná hoje. Nós vamos ter 3 convidadas nós vamos conversar sobre os problemas que a gente está tendo em relação às contaminações de Covid dentro dos frigoríficos. Então, nós temos 3 convidadas de Cascavel, de Curitiba e de BH, para a gente conversar o que pode ser feito, os veterinários precisam fazer para a gente poder mitigar um pouco esse problema. Então, a gente está aqui com a Aline Stern. A Aline, ela é responsável técnica de 3 frigoríficos aqui da região metropolitana, a Bela Vista Baixo, o Frigo Norte e o frigorífico Família Costa. A Lara fica lá no Rio Grande do Sul, lá em Minas, no Rio Grande do Sul foi hoje na hora do almoço. Está lá em Minas, ela é coordenadora de pós-graduação, Ato Ciência e Tecnologia de Carnes e Derivados de Higienes de Produtos de Origem Animal da PUC de Minas e do IFOP. E bem, ela foi responsável técnica de controle de qualidade de frigoríficos da região metropolitana lá de BH. A Mônica Caram, ela é da área de fiscalização da pesquisa, tem o RP e temos o fiscal aqui com a gente. A gente vai ter os 3 ângulos de como as coisas devem ser procedidas, 3 pontos de vista para a gente trabalhar bem isso. A Mônica é coordenadora fiscal do controle e indústria de produtos de animal e gestão da qualidade e supervisão interna da ADAPAR, e ela fica alocada lá em Cascavel. Então, a gente tem bastante coisa. Então, boa noite, meninas. Estamos só entre mulheres hoje. E eu queria colocar o desafio de qual é o ponto que a gente precisa discutir em relação a essas ações. A gente tem que pensar nos colaboradores, né? Tem que pensar no médico veterinário, o que ele precisa fazer também para se proteger, e pensar quais atitudes também devem ser feitas, o que a gente deve compartilhar de conhecimento. Lembrando que o impacto no frigorífico é uma cadeia toda, né? A gente tem produtores envolvidos, tem toda essa questão de bem-estar animal, então isso é um ponto bem e a gente está sabendo que os frigoríficos suspenderam a atividade, problemas bem sérios. Então, eu vou começar por ordem alfabética. Primeiro você, Aline, depois a Lara e depois a Mônica. A gente deu uma ordem, eu não gostava disso, que não era com R, escala no final, mas fica mais fácil. Então, Aline, você que é RP, qual é a primeira coisa que você fez, por exemplo, na questão relativa à atitude? Né? Porque, com certeza, essa contaminação tem um ponto muito importante da atitude individual. O que você indicou para esses empreendimentos do qual você é responsável técnico? Então, de primeiro momento, muitas dessas práticas higiênicas a gente já fazia no frigorífico como rotina, né? A parte de higienização, tanto dos setores, os hábitos higiênicos dos colaboradores. Essa parte sanitária a gente já tinha como hábito. E frente à pandemia, na verdade, a gente veio a reforçar com treinamentos, né? Essas práticas de higienização de mãos, de cuidados pessoais que eles deviam ter. E de primeiro momento também, que foi aquele vucu-vucu todo, a gente procurou manter eles em isolamento, né? Falar para eles manterem não ficarem saindo muito de casa, procurar não se envolver com outras pessoas, festas e tudo mais, porque normalmente esses frigoríficos estão em regiões metropolitanas, esse pessoal gosta, assim, né, de festar também, e eu acabei optando nesse primeiro momento em falar mais sobre o isolamento social deles e as práticas sanitárias, né, de higienização e tudo mais, a gente manteve, só reforçando, né, daí ainda de primeiro momento não era obrigatório o uso de máscaras e outros EPIs, mas de antemão foi o que a gente fez, treinamento, reforçando, né, falando sobre esse cenário mundial, porque a gente nunca passou por uma situação dessa, e estava todo mundo muito assustados. Então, de primeiro momento foi isso que a gente fez. E aí, Lara, o que você indica lá? Você falou que estava falando da associação e tal. Houve algum comunicado, alguma coisa que é importante em relação a esse tipo de postura?
Bom, gente, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aos sindicatos de veterinários do Paraná. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com as colegas veterinárias e falando sobre esse problema. Como a Aline falou, é uma situação nova para todos e para a indústria frigorífica também. O que nós temos orientado, seguindo as recomendações da cartilha disponibilizada pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Saúde e da Economia, de tomar aquelas medidas todas relacionadas ao isolamento e a alguns cuidados na planta. O que a gente tem percebido é que a maioria dos frigoríficos vem tendo essa dificuldade que a Aline mencionou, né? Porque durante o tempo que o colaborador está na unidade, nós conseguimos, de certa forma, entre aspas, monitorá-lo, mas quando ele está do lado de fora, e principalmente nós temos relatos das plantas, inclusive, que foram interditadas na região sul, no Rio Grande do Sul e também em outros locais, que esses colaboradores, enquanto as plantas estavam interditadas, eles estavam levando tipo a vida normal, frequentando espaços e tendo contato próximo com pessoas. Na planta, o que a gente tem tomado assim, de atitude maior é realmente o monitoramento da temperatura dos colaboradores, afastar aqueles grupos de risco. Essa foi a primeira orientação que a gente repassou para as indústrias. Na medida do possível, afastar os colaboradores, as mulheres grávidas, pessoas que tenham doenças autoimunes, colocar em home office, ou, se não for possível, se for um colaborador da linha, ainda que ele tenha uma doença autoimune que não seja possível fazer o home office, ainda assim deve ser tomada alguma medida, tipo férias, algo do tipo, mas que esse colaborador não pudesse ficar inserido naquele mesmo ambiente de trabalho. Uma grande preocupação que a gente teve, em virtude do número de colaboradores dos frigoríficos, é a questão dos momentos das pausas, as pausas ergonômicas e as pausas relacionadas ao ambiente de frio, e também durante os horários de café, de almoço, de lanche, e isso acabou provocando, a gente teve que sugerir uma maior disponibilidade, um rodízio de horários, fazer pequenas turmas para fazer um rodízio durante as pausas e também durante as refeições. O afastamento de bancos, cadeiras, marcamos esses locais nos frigoríficos, orientamos os frigoríficos a fazer essas marcações e a aumentar o espaço, o horário de almoço. Então, se algum frigorífico, o almoço começava, vamos supor, 11 horas era o horário normal, a gente começaria, por exemplo, 10h40 e estenderia esse horário de almoço também para permitir um maior fluxo de funcionários. Então, no primeiro momento, além das medidas de disponibilizar álcool gel, higienização, né, esses cuidados que nós já fazemos na indústria, de imediato, nós nos preocupamos com essa questão da aglomeração dentro da indústria, naqueles momentos de almoço e de lanche. Vou deixar a Mônica falando, né? Senão... Mônica, conta pra gente. Mônica, fiscalização, assim, vocês tiveram que dar dicas ou ter que pedir para que o profissional prestasse atenção mais nisso? Porque a gente, por mais que seja direção fiscal, a cadeia tem esse tipo de problema. A gente veterinário que é menos ainda, que só atinge o produtor e principalmente os animais que acabam sofrendo. Imagina, o frigorífico diário, no período de tempo de abate, a idade tem a idade certa, e o problema de formação, a mesma coisa, meninos, aquele monte de impacto é mal muito grande. É verdade de discutir com outro frigorífico, com o técnico, também não, para que implementasse as coisas. Roberta, eu quase não te ouvi, tá cortando. Tá cortando, Roberta, mas seu áudio está cortando muito. Eu achei que era só o meu, isso. Tá cortando. Tem que falar mais pausado. Então, aí, boa noite a todos, obrigado pelo convite, obrigado ao Sindivete, né? Mas, respondendo aí alguma coisa que eu consegui entender, nós da fiscalização, a gente repassou as mesmas informações que o Ministério da Agricultura repassou, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado, até para alinhar os procedimentos dentro do abatedouro nessa questão do Covid.
Nós estamos terminando, até uma pena que eu não pude mostrar para vocês aqui, porque ainda está em fase de finalização, um documento que vai ser dado à par da GIPOA, para que tenham essas diretrizes, mas nada mais é do que tudo que vocês falaram, né? Questão de isolamento, questão de monitoramento de temperatura de colaborador. A gente vai estar pegando esse material do mapa, material da saúde, e a gente está fazendo um compilado nosso para mandar para as nossas empresas, para que não ficassem desassistida ou mesmo não tivesse informação. Essas informações a gente repassou para os nossos abatedouros, né? E também como fiscal, acho que foi mais ou menos o que a Roberta me perguntou, como fiscal a gente tem a obrigação de ver isso aí, embora isso seja, quem legisla é a saúde, mas cabe a nós de não estar tendo os procedimentos certos, EPIs, enfim, toda aquela situação, de levar isso à saúde, né, e trabalhar em conjunto, ou até mesmo em algumas situações que a saúde possa ir com a da par, né? Basicamente seria, a gente está fazendo esse trabalho. Perfeito. Então, eu vou pedir para vocês irem respondendo nessa sequência, tá? E foi necessário fazer obra, uma mudança física, alguma coisa para conseguir cumprir esse distanciamento, essa questão? O que você teve que implementar ali dos frigoríficos? Sou eu? Eu? Entendi. Aline, primeiro, né? Vai fazer a ordem de novo. Para fazer a ordem. Ordem alfabética. Bom, Isso. obra em si a gente não fez nada, né? Tivemos algumas condutas de distanciamento que a gente adotou, com barreiras físicas, mas que são desmontados, assim. Isso se deu principalmente em áreas comuns, né? Áreas comuns, tipo refeitório, que eu quero dizer, áreas de circulação comuns que dão acesso aos vestiários sanitários, DML. Então, no refeitório, a gente, antes de tudo, né, na verdade, a gente acabou descrevendo um documento que a gente chamou ele de plano de contingência para o Covid, né? E dentro desse plano de contingência, ele está regendo todas as orientações e adaptações que a empresa teve que realizar nesse período. Então, nessas áreas comuns, a gente adotou as medidas de barreira física nos refeitórios, levando em consideração o porte da empresa, né? Nem todas a gente consegue comprar, por exemplo, marmita para os funcionários, então a gente deixou encarregado uma funcionária apenas para estar manipulando esses utensílios que seriam de uso comum. Apenas uma funcionária estaria servindo. Tiramos temperos, condimentos que também teriam uso comunitário e deixamos somente nas mesas. Distanciamento na marcação no piso também. De obras assim, acho que foram modificações estruturais a gente não fez. Nessas áreas em comum a gente fez esse tipo de conduta. E dentro dos setores, como o ambiente a gente está constantemente lavando, tem água, né, em contato direto, então não teria como a gente fazer um tipo de marcação, mas a gente consegue também mensurar o tamanho dessa área e já prever mais ou menos quantos funcionários se comportam dentro dessa área. Então, a gente consegue fazer o distanciamento, por exemplo, entre das máquinas também e de mesas, utensílios. Nesse quesito, a gente conseguiu mexer. Tanto a área interna e externa foram essa mesma conduta. Bom, então... Foi isso que você perguntou mesmo, Roberto? Porque deu uma cortada ali também no meio, não sei exatamente. Foi? Tá. Não, tá ok. Perfeito. Uhum. Bom, com relação a essa questão de obras, nós fizemos algumas coisas relacionadas principalmente às unidades de processamento mesmo, porque nós tivemos que colocar divisórias plásticas, usamos aquele material semelhante às cortinas que nós temos em áreas frias,
para separar os colaboradores, principalmente na desossa e nas áreas de manipulação também. Então, a gente estabeleceu, fizemos marcações nas bancadas, marcações em plataformas, para demonstrar esse afastamento, para ficar nítido para o colaborador o afastamento que ele deveria ter. E fizemos também, desde a entrada do frigorífico, muitos cartazes trazendo as informações, divulgando informações e orientações para o colaborador, marcações no piso, desde o momento que o colaborador desce do ônibus, a entrada na portaria toda marcada. Quando eles chegam, eles passam por um processo de triagem. Essa triagem envolve a aferição da temperatura do colaborador e eles recebem máscaras também. Nós temos frigoríficos que estão fazendo a troca de máscaras, tem empresa que está fazendo essa troca 5 vezes por dia. Todos os colaboradores estão usando aquela máscara, né, a plástica mesmo, acrílica, plástica, nas áreas de face shield, isso mesmo. E me fugiu o nome. E essas marcações, elas estão presentes em todos os locais e, em termos de aquisição, o que nós tivemos que adquirir foi basicamente alguns materiais, como mesas plásticas, cadeiras, porque nós tivemos que disponibilizar um maior espaço físico, principalmente nas áreas de descanso, para os colaboradores. Dependendo do porte do frigorífico e do número de colaboradores que está ali, aquele espaço não é suficiente. Tem frigoríficos que estão montando tendas, alugaram tendas para poder alojar esses colaboradores, e tomamos outras medidas também, igual, por exemplo, jogos na área de descanso, que tem dominó, jogo de dama, baralho, essas coisas, tudo isso foi recolhido, né? E até mesmo na área de descanso, todos os bancos têm o espaçamento já delimitado para manter o distanciamento entre os colaboradores. E também, em termos assim de investimento, nós temos, né, claro, isso varia de um frigorífico para o outro, isso representa um custo para a empresa. A gente tem frigoríficos que tiveram um custo até agora de R$600 mil para a implantação de todas as medidas preventivas, né, contidas nesse plano de contingência aí que a Aline falou, que todo mundo teve que apresentar, principalmente as empresas que têm CIF, né, elas foram as primeiras a serem, o Ministério da Agricultura foi quem primeiro solicitou esse plano de contingência. E nós temos uma empresa grande, com 2.500 funcionários, mas até o momento ela já investiu R$600 mil, principalmente nessa questão. E veículos tiveram que ser alugados, veículos transportadores, porque o frigorífico disponibiliza o ônibus para trazer esses colaboradores até a planta, até a unidade, que fica em uma área afastada da cidade. E o número de veículos que o frigorífico disponibilizava não era suficiente para manter o afastamento. Então, isso tudo foi um investimento que a empresa teve que fazer, além da contratação de mais colaboradores, principalmente técnicos de enfermagem, da parte da saúde, para poder auxiliar a equipe de segurança do trabalho, porque acaba que, né, a Roberta, Mônica, a Aline, a gente tem que fazer um trabalho não só educativo, mas também um trabalho de fiscalização, porque a empresa tem que tomar essas medidas. E aí, muitas empresas acabaram tendo que contratar ou colocar mais pessoas ali para poder tomarem conta desse processo. Então, assim, as pessoas nem imaginam o quão complexo que é para uma empresa fazer todas essas modificações. Porque quando a gente recebe lá a planilha do Ministério da Agricultura ou dos órgãos e lê aquilo, é super simples. Mas na prática não é. Na prática a gente tem 500, 600, 700 mil. Tem empresas com 5 mil colaboradores, né? Tem a questão do vestiário, tem a questão do refeitório, da lavanderia. Então, essas questões todas são muito complexas para a gente colocar efetivamente em prática em todos os níveis. A gente pensar em colaborador da desossa, com o colaborador da bucharia, da triparia, da seção de cabeças, enfim, é extremamente complexo. De questão... Mônica, se você me responder, é que tem uma pergunta aqui já, que
direto para os funcionários, né? O Pasqualini perguntou se os funcionários aceitaram bem vocês tirarem os joguinhos, tirar os, né? Se funcionar aquela área de lazer, se o funcionário gostou. Não, né? Não, gente, ninguém gostou. Não. Era só para confirmar, Mônica. Mônica, pode responder, que era só para continuar com certeza, já dominou. Vai, Mônica, por favor. Então, da questão de reformas, adequações dentro das plantas, a gente não teve, porque até passa por aprovação da gente, as plantas, os projetos, quando eles querem fazer alguma coisa de mudança estrutural e às vezes até mesmo de equipamento. Isso não vem ocorrendo, mas a questão de EPIs, custo, aumentar custo, conforme a Lara comentou ali, isso sem dúvida, né? Os nossos estabelecimentos não são tão grandes quanto os que a Lara estava comentando, são geralmente abatedouros pequenos e médios, e aí eu vejo assim, tem dois lados, um lado que talvez o RT consiga um trabalho mais fácil, digamos assim, porque é menor, tal, menos pessoas, mas do outro lado não tem toda uma estrutura de uma segurança do trabalho, um SESMAT implantado dentro do estabelecimento, o que isso acaba prejudicando, né, não tendo aquele apoio técnico ali, aquele apoio realmente, né, de médico todo, então a gente sente essa questão assim, né, mas, enfim, a gente orienta que não tem, eles vão ter que procurar a saúde pública ali do município, que os municípios estão dando todo esse suporte, né, tá? Então... tem município que não tem estrutura. Mônica, eu estou com um questionamento do nosso colega Osni, sobre essa questão de um frigorífico que chegou aqui, eu deixei ela exposta, né, foi exposta há pouco, de um frigorífico em Cascavel que teve 141 casos confirmados. Eu desconheço a informação, mas eu trabalho na área de saúde, era do seu mitinho lá em Cascavel. Eu também desconheço essa informação. Para nós, oficialmente, não foi repassado nada. Até as informações que eu obtive junto à sede, o pessoal que está mais em contato com o pessoal ali da saúde, até o momento a gente não teve nenhuma informação a respeito disso. Para nós, até eu não sei se talvez eu não vi ali, porque é aquela pergunta, se não é um abatedouro, um frigorífico de inspeção federal. É uma possibilidade. Talvez seja. Talvez por isso. Eu não vi ele que colocou, Roberto, se é CIP ou CIP, né, ou SIM, então não tenho, talvez o Ministério da Agricultura... Alguém aqui botou um frigorífico federal, é bom da internet e tudo assim que a gente já federal, interage, então, né? Então, frigorífico federal. O nosso colega, o doutor Cleverson Freitas, que é do Ministério da Superintendência, ele colocou um comentário aqui dizendo que o MAPA comprou os EPIs necessários para os servidores, né, que estão lá em contato. Eu tenho um outro questionamento aqui do André, e aí eu já aproveito e pergunto para todos vocês aí. O André é um colega nosso de São Paulo também, trabalha nessa área, professor. Ele fala assim, de forma geral, a qualidade, a parte técnica, é o elo fraco ou o boi de piranha da empresa. Em um contexto como esse, como foi lidar com a alta gestão do setor de RH em busca de conciliar manutenção da demanda e a produção? E acaba afetando, né? Como é que foi conciliar isso? Pode começar, Aline, você que lá. Eu não consegui entender toda a tua pergunta, falhou bastante. Acho que é melhor você falar um pouco mais pausado. Ela vai estar ali mostrando. Eu acho que você vai com questão, de forma geral, consegue escrito aqui, eu estou expondo a pergunta aqui, De forma geral, a qualidade, parte técnica, é o elo fraco ou boi de piranha da empresa. Em um contexto como esse, como foi lidar com a alta gestão? Né? Setor de RH, em busca de conciliar manutenção da demanda e produção. Bom, na verdade, são condutas que a gente tem que adequar. Não há como não tem como achar que a conduta vai ser difícil de realizar, por exemplo.
se for uma manutenção de uma máquina, a necessidade de fazer para produzir, a gente já em outros momentos a gente já tinha essa prática de fazer as manutenções em horários alternativos de intervalos ou final de expediente. Nesse momento continua da mesma forma, a gente não teve que alterar nada, a menos que não ponha em risco tanto os funcionários quanto os funcionários que estão operando essa máquina, em relação também a essa questão de distanciamento e tudo mais. Questão da gestão, também não tive problemas quanto a adequações e fornecimentos de EPIs e tudo mais. Isso está sendo bem tranquilo, porque é uma norma, são recomendações de autoridades sanitárias, né? Não só, essas normas não estão vindo só do CIP, nem do MAPA, estão vindo da OMS, então, do Ministério da Saúde, então a gente está conseguindo adequar com tranquilidade, isso não está sendo problema para a gente. Bom, com relação à pergunta, eu acho que eu entendi um pouco diferente como foi lidar com a autogestão, setor de RH, em busca de conciliar a manutenção da demanda e produção. Então, André, né, quem fez a pergunta, André, é o que eu sempre falo para os frigoríficos. Quando o pessoal reclama, né, entre aspas, assim, igual você falou, que a qualidade, a parte técnica é o elo fraco ou o boi de piranha. Eu tento fazê-los enxergar de outra forma, porque se é caro ter qualidade, é muito mais caro ainda não ter qualidade. Então, o empresário, ele só entende uma linguagem, e se a gente não é capaz, se a qualidade não é capaz de falar essa linguagem, de traduzir a qualidade na linguagem que o empresário entende, e o empresário, ele só entende a linguagem financeira. Então, todos os frigoríficos que eu sempre trabalhei, que eu sempre atuei como RT e agora como consultora, eu sempre busco converter a qualidade em uma questão financeira. Então, olha, se a gente não tomar esses cuidados, nós não implantarmos essas medidas, nós vamos reduzir a nossa produção em X%, ou nós vamos sofrer uma infração, né, um auto de infração, uma interdição, um problema muito maior. Então, qual é o custo da planta ficar parada ou de reduzir 10, 20, 30% do abate ou da produção? É muito mais caro do que o investimento que a gente vai fazer agora, por exemplo, contratando 2 ou 3 funcionários para colocar aqui e corrigir os colaboradores e educar os colaboradores. Dentro dessa questão de custos, um dos custos mais elevados que nós estamos tendo também é com relação ao uso de os procedimentos de higienização, não é? Claro que a gente já realizava esses procedimentos de higienização como parte dos programas de autocontrole, mas a gente está falando de uma higienização das instalações como um todo, de corrimões, de escritório, de higienização e aplicação de desinfetantes, de quaternário de amônia, de desinfetantes que são caros. Isso tem um custo. E eu tenho que colocar um colaborador lá fazendo isso 2, 3, 4 vezes ao dia, dependendo do frigorífico, principalmente se esse frigorífico tem mais de um turno. Então, são ações que têm um custo elevado para a empresa também. Porém, o que eu sempre tento mostrar para a empresa se a gente fizer, custa X, mas se nós não fizermos, nós vamos ter um prejuízo de 3X, de 5X. Então, tentando passar sempre para a linguagem financeira, André, isso independentemente da pandemia, independente de Covid-19, eu sempre traduzo a linguagem que o empresário entende melhor, que é a linguagem financeira. Perfeito. Então, é isso? Então, eu acredito assim, essas questões de como o proprietário recebe isso, né? Tem uns que recebem bem, que atendem, que tentam fazer o melhor, às vezes até mais do que a fiscalização está pedindo, né? Como o contrário também é verdadeiro. Então, eu sempre costumo dizer assim, que eu tenho um ditadinho, ou é no amor ou na dor, né? Então, é mais ou menos assim.
Então, a hora que isso falha de alguma forma, ou que ele não tem orientação do RT, ou que ele não quer fazer porque ele não quer gastar, ou enfim, né, entra a fiscalização, né? Então, infelizmente, né, ou felizmente, né, e, assim, nessa questão mais específica, que é o que a gente está retratando aqui, né, se houver necessidade de suspensão, quem vai fazer é a saúde, não é a DAPAR, tá? No caso dos estabelecimentos de inspeção estadual, tá? Só para deixar registrado, assim. Eu tenho duas questões aqui que a gente vai responder junto. A Letícia, perguntando se teve funcionário que pediu demissão, porque teve várias plantas que tiveram problemas, teve um funcionário que pediu demissão com medo da pandemia, e o outro do Eric, que pergunta se teve dificuldade de aquisição de insumos agora nesse período de pandemia. Então, se vocês puderem responder ali, para a gente indo para as perguntas. Essas duas dá para responder junto, são curtinhas, né? Nossa. Eu tô travada. Ali, você... Oi? Tá me ouvindo? Não, tá. Tô te ouvindo, Aline, tô te ouvindo bem. Eu tô com eco no microfone. Eu vou ter que tirar, peraí, senão eu não consigo falar. Tô te ouvindo bem. Posso falar? Com relação aos funcionários, a gente não teve demissão, a gente teve afastamento, né, desses que nem a Lara comentou. A gente teve afastamento do pessoal que é considerado dentro do grupo de risco, os que tinham mais de 60 anos, gestantes, ou portador de alguma doença crônica ou imunodeficiência. E demissão ou pedir a conta por algum outro motivo, pelo motivo do Covid, não teve nesse fato. Agora, de insumo, a gente teve, durante nos primeiros dias, o fornecimento de matéria-prima de algumas coisas faltaram. Mas foi momentâneo, assim, só foi de início naquele primeiro momento, que foi realmente a quarentena, que todo mundo estava com bastante medo, acho que foi mais ou menos meado de março, mas depois logo tudo voltou ao normal e até agora não tivemos outros problemas. Oi. Bom, com relação à demissão também, nós não teve nenhum funcionário assim que chegou a pedir demissão especificamente por causa dessa situação, apesar de alguns terem manifestado medo e receio, mas logo no início nós já tomamos essas providências, né, de separar aqueles colaboradores que têm doença autoimune, que já têm algum problema de saúde, tudo, então eles foram de fato afastados. E com relação à segunda pergunta, a dificuldade de insumos, assim, nós não tivemos nenhum tipo de restrição. Mas o que aconteceu, gente? Os prazos das empresas ficaram maiores. Então, se a gente pedir uma embalagem, fazer uma encomenda de caixa de papelão que demorasse, por exemplo, 15 dias para chegar, né, para fazer essa caixa lá no interior de São Paulo, para chegar lá em Belo Horizonte, isso passou a ter um prazo muito maior. Né, embalagens plásticas, etiquetas, porque acaba que todas as empresas, de maneira geral, elas também estão com a diminuição do corpo de colaboradores, elas estão com a diminuição da parte produtiva também. Então, falar que não chegou a faltar insumo, mas a gente começou a perceber que as empresas, de maneira geral, estão requerendo um prazo maior para entregar, para disponibilizar esses materiais que a gente tem comprado, principalmente as embalagens. Exatamente. Da questão de funcionários, eu não saberia dizer, porque até eles, né, a empresa geralmente não é uma coisa que a gente... De insumos, eu acho que no começo ali faltou principalmente máscara, que teve RT que me questionou se poderia ser utilizado máscara de pano, né? Mas eu acredito que agora deva ter normalizado, pelo menos não vejo o pessoal reclamando né, de que não tenha EPIs. Perfeito.
Tem uma outra questão aqui da Juliana, ela aqui, ela deve aparecer para vocês aqui, acho que sim, que ela fala que se houve treinamentos específicos registrados para os funcionários, e se está sendo feita também essa aferição de temperatura na entrada das plantas. Em alguns lugares que eu sei que já está sendo feito, e onde vocês estão trabalhando, está sendo rotina, né? Aline, você com A, você começa. Oi. Sim. Ai, eu vou ter que tirar de novo, porque tô tendo um eco no meu ouvido, não sei por quê. Tá. A aferição de temperatura é diária, a gente faz de todos os funcionários, e é anotado em planilha, né, de controle, mas apenas uma amostragem faz uma rúbrica também do funcionário, comprovando que foi realizado esse procedimento. Do que era a outra pergunta que eu esqueci? Desculpa. Treinamento. Dos treinamentos específicos, né? Se foram ministrados treinamentos específicos para isso. Uhum. Então, na verdade, assim, treinamento foi realizado para todos, né? De maneira geral, sobre práticas higiênicas, isolamentos, distanciamento, mas tiveram alguns treinamentos diferenciados que eu realizei também, com relação principalmente a motoristas, que são pessoas que têm contato direto com o público, né? E com muitas pessoas no geral, o que facilitaria também dele ter mais propensão de se contaminar. Então, a gente elaborou kits higiênicos para eles, né? Fizemos assinar também que eles estavam recebendo esses kits, tanto com EPIs quanto álcool em gel, e também algumas práticas de descarregamento e carregamento nos locais. Então, foram essas orientações, a gente acaba dando orientações para eles principalmente no momento de receber, né, dinheiro, ou também quando chega no local para fazer o descarregamento, fazer higienização de mãos, higienização de botas. Acho que de treinamento que eu me lembro diferenciado foi isso. Também da recepção, que tem alguns estabelecimentos que eles têm na entrada, né, tem a barreira, por exemplo, um portão que a pessoa tem que se identificar por interfone, e eu orientei, então, a recepcionista, por mais que não tenha contato direto nesse momento, para que ela se certifique que que for realizar o abastecimento, seja do que for, de tripa, de embalagem ou de matéria-prima mesmo, que ela faça a identificação dessa pessoa, orientando também se ele não está usando a máscara que ele faça o uso dela, se tiver algum ajudante também que faça esse uso, e que se houver a necessidade de entrar na recepção, que mantenha o uso do EPI, e também lá tem o fornecimento de álcool em gel, tem um banheiro também, caso precise higienizar as mãos. Ok. Com relação à pergunta, a primeira, foram duas perguntas também, né? Se tem sido ministrados treinamentos, sim, treinamentos para os colaboradores em vários níveis, né? Então, por exemplo, a equipe de qualidade, para o pessoal responsável pela segurança do trabalho. Então, do mesmo jeito que a gente tem o plano de contingência que a empresa elaborou, tem uma equipe responsável também, como se fossem monitores ou supervisores desse programa e desse plano de contingência. Então, essas reuniões, elas estão acontecendo semanalmente, tomando esses cuidados de afastamento entre os colaboradores, e no início foram realizadas as palestras, né, treinamento mesmo para toda a equipe, realizando pequenas turmas. Isso foi feito pela própria equipe de segurança do trabalho do frigorífico, falando dessas orientações. Foram elaboradas cartilhas e os cartazes que foram afixados nas entradas e saídas. Com relação à entrada e saída também, dependendo do porte do frigorífico, igual lá na Frig, que eu represento, são 84 frigoríficos associados. Nós temos frigoríficos de pequeno porte, nós temos frigoríficos de grande porte.
Então, dependendo do poste do frigorífico, a empresa teve que fazer uma entrada alternativa e uma saída alternativa, porque nos horários de chegada e de saída ao turno de trabalho, acontecia a aglomeração de colaboradores. Então, isso foi feito de forma separada. E também, logo na portaria, na chegada, já tem o dispenser com álcool gel, é feita a aferição de temperatura em todos os colaboradores que chegam à empresa. E uma outra coisa também, que, assim, é aquela coisa, né, gente? Com o passar do tempo e as novas medidas que vão sendo divulgadas, nós vamos aprimorando esses planos de contingência e essas orientações que nós repassamos para o social. Então, por exemplo, objetos que são compartilhados, caneta, papel, lápis, borracha, até o material de escritório, termômetro pela equipe do controle de qualidade, cronômetro, pHmetro. Então, são coisas que um monitor pega, o outro monitor pega, o outro também pega, né? Cada hora é um que vai fazer o monitoramento. Então, nós estipulamos, olha, vamos marcar aqui os termômetros, vamos marcar o cronômetro, caneta, lápis, papel, borracha, promover um afastamento também dentro das salas, fizemos bancadas com o isolamento, né? Tentamos fazer esse isolamento plástico para evitar essa troca, né, de objetos. Do mesmo jeito que a gente fez com o dominó, né, com o joguinho de dama lá, que os colaboradores não gostaram, a gente está evitando a troca de qualquer tipo de outro objeto ou de outros materiais que a empresa tenha. Então, isso aí tá controlado. Eu acredito que o pessoal fazendo isso que você até comentou, da questão ali de estar monitores só com caneta exclusiva, porque a gente teve uma situação que até me perguntaram como é que ia ficar o programa de autocontrole, né? E eu falei que continua, não para e não tem como parar de maneira nenhuma. Então, mas a saúde... Tem que apertar. Exatamente. Os documentos que se evite papel, né? Claro, né, é para se evitar, mas tomar esses devidos cuidados que você falou ali, caneta exclusiva, o que o monitor fique só com sua folhinha ali, né? Ou até mesmo, às vezes, se a empresa puder, as nossas são pequenas, a maioria não tem essa condição, mas usar tablet, né? Mas, então, para que isso continue e que eles se adaptem, a empresa tem que se adaptar, né? Foi até o que eu questionei, eu disse, gente, tá aí, veio para mudar muita coisa, e eu acredito que até vai melhorar, né, essa questão até das boas práticas, e a empresa tem que se adaptar, né? Então, os registros vão ter que ser feitos, continuar sendo feito, monitoramento, verificação, mas com os devidos cuidados que a gente tem que colocar no documento da empresa, né? No plano de contingência, enfim, nos protocolos. Acho que lavar vai ser uma mão, fazer uma coisa que a gente não vai ter que ficar falando tanto como a gente falava, né? Porque acho que se não aprendeu agora, na pandemia... Não aprende mais. Tem mais uma questão aqui, agora a gente tem que... não aprende mais. A gente vai ficar para a próxima encarnação. Tem mais uma pergunta aqui, da Cassiana, ela vai aparecer aqui para vocês aqui também, que ela pergunta assim, os estabelecimentos têm algum procedimento a mais na recepção de embalagem ou outros insumos voltados para a sanitização externa desses itens? Acho que até a Aline comentou alguma coisa assim. Vocês podem responder isso, porque, de fato, é a porta de entrada, né? Esse insumo pode vir contaminado. Então, a pergunta da Cassiana, que é outra colega veterinária, lá de Umarama. Sanitização externa desses itens, apenas daqueles que têm embalagem secundária, né? Que seja... Opa! Eu estava olhando o computador. Aqueles que têm embalagem externa plástica, a gente consegue fazer aspersão de quaternário de amônio, que já é um sanitizante, né? Externo, e ele consegue matar boa parte da quantidade de micro-organismos que estão ali presentes.
de bombonas plásticas também, que a gente faz o recebimento de tripa. Que mais? E a gente tem feito não só de insumos, mas também da estrutura, né? Esse tipo de higienização adequou para fazer principalmente nas docas, que também a gente tem contato também direto com os veículos. Então a gente faz a limpeza dela normal, como já era feito, mas a gente também faz a aplicação em toda essa área externa com o quaternário de amônio, que daí ele também garante que vai reduzir bastante a carga bacteriana, viral e tudo mais desse ambiente. Basicamente, a mesma coisa que a Aline falou, que nós estamos adotando. Então, é feita a sanitização desses produtos quando são recebidos no estabelecimento, aqueles produtos que permitem que a gente realize esse tipo de procedimento. E uma outra coisa também, não são todos os frigoríficos que estão fazendo, porque nós também temos frigoríficos pequenos, nós também temos frigoríficos com dificuldades de implantação desses procedimentos, até mesmo relacionado a custo, né? Porque a gente sabe que qualquer coisa que você vai fazer, isso implica em um custo para a empresa. Então, nós temos empresas que são de pequeno porte que elas não conseguem implantar todas as medidas, né? Não conseguem fazer aquele cenário perfeito. Mas nós temos empresas que estão, inclusive, sanitizando os veículos que chegam trazendo animais, os veículos que chegam ao estabelecimento trazendo produtos, né, os caminhões baú, todos eles, para entrar e para sair do pátio da empresa, têm sido submetidos a uma sanitização. E da mesma forma, os veículos que vão parar no estacionamento da empresa. Então, tem lá um colaborador, né, com uma bomba costal, fazendo a aplicação, e também com relação a escritórios, que é uma coisa que às vezes está um pouco distante, mas também faz parte da nossa realidade. A gente tem colocado os tapetes sanitários, né, para poder facilitar o processo, evitando reuniões, evitando aquela equipe do departamento comercial que tinha aquelas reuniões, aquilo, mais nada está acontecendo. Muito do trabalho de escritório está sendo realizado via home office, né, pelo Google Meet ou qualquer outro aplicativo, mas nos escritórios a gente tem tomado essa medida também, de não compartilhar nenhum tipo de objeto, e a disponibilização dos dispensers de álcool gel, normalmente um álcool gel ali para cada mesa do colaborador, e também os tapetes sanitários, na entrada, saída de vestiário, de sanitário. E com relação aos insumos, é basicamente isso, essa sanitização externa daqueles que permitem. Uhum. A gente volta nessa questão custo, né? Às vezes, muitas vezes, bate ali, ainda mais agora que teve toda essa situação financeira, né? As empresas, né? O Brasil, o mundo passa por grande dificuldade financeira, mas muitas vezes eu acho que tem que achar uma solução para que o prejuízo não seja maior lá na frente, né? Então, às vezes, um produto mais barato, que tenha a mesma eficiência, a mesma eficácia, né? Ou fazer esse tipo de situação para que ele possa estar produzindo um produto com inocuidade, né? Segurança para os trabalhadores também. Também, claro. Tem uma questão aqui do Eric que fala o seguinte: com muitas pessoas em isolamento, home office, ou seja, um período maior em casa, como isso se manifestou nas vendas? Se as vendas aumentou, diminuiu ou se foi padrão? Bom, comer a gente continua comendo, né? Então, como é que vocês perceberam os frigoríficos em relação a essa comercialização? Eu sei que aqui no Paraná a exportação foi lá em cima, né? Está sendo um ano super bom, mesmo com o Covid, porque a gente exporta muito, né? Como é que ficou? O que vocês acharam em relação à produção aí desses frigoríficos que vocês acompanham? Bom, os frigoríficos que eu acompanho, na verdade, a venda praticamente manteve-se. Boa parte dos funcionários já fazem atendimento, muitas vezes fora do estabelecimento. Então, não tivemos problema quanto à venda dos nossos produtos. Apenas de algum ou outro produto a gente teve redução da produção deles, mas basicamente
todos também a gente mantivemos a mesma produção. No nosso caso, no início nós tivemos algumas dificuldades, principalmente relacionado à aquisição de matéria-prima, quando na fase que o preço da arroba subiu, né, consideravelmente, entre 10 e 20 reais. Então, nessa fase, a gente teve, vamos dizer assim, uma maior dificuldade na aquisição de matéria-prima e numa diferença também de preço dos cortes do traseiro e do dianteiro, que houve, no segundo momento, uma valorização dos cortes do dianteiro em detrimento do traseiro, porque churrascarias, casas de carne, restaurantes que não estão mais funcionando, né, toda a rede de food service está parada, e isso acabou refletindo na comercialização de cortes nobres. Então, muitos frigoríficos optaram por fazer o congelamento desses cortes nobres, porque eles não poderiam, né, ser disponibilizados no mercado, até porque não tinha uma demanda, não tem uma grande demanda para esses cortes. Então, a gente teve, exatamente, os serviços de alimentação, eles ficaram paralisados, restaurantes, churrascarias, e houve uma maior demanda pelos cortes de dianteiro, tanto que a gente teve uma valorização significativa, e ainda estamos tendo, do preço do dianteiro, né, no mercado do atacado, em detrimento aos cortes do traseiro. Outra coisa que aconteceu, assim, vou falar dos frigoríficos de Minas, a gente teve frigorífico que teve um aumento de 40% nas vendas. Eu tenho um cliente que eu sou consultora lá no frigorífico dele, que ele estava assim, doutora, na maior alegria do mundo. Eu estou abatendo mais, eu estou produzindo mais no tempo, agora, na pandemia, do que eu estava produzindo antes. Mas por quê? Porque ele não é um frigorífico tão grande, e enquanto outros frigoríficos estão tendo algumas dificuldades, ele estava sendo beneficiado. Então, gente, isso sempre vai acontecer, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. E a nossa situação de frigoríficos aqui no Brasil, de maneira geral, apesar da gente ter tido alguns problemas no mercado, né? Claro, tivemos problemas em frigoríficos, não só no Sul, Rondônia, São Paulo, enfim. Os nossos problemas são mínimos, próximo dos problemas que a gente tem visto em outros mercados, né? Mercados grandes, mercados robustos, como os Estados Unidos, por exemplo. Essa semana teve um webinar, dia 3, anteontem, teve um webinar, não sei quem assistiu, né? Eu estou vendo que tem fiscais aqui do Ministério da Agricultura, acredito que tenham assistido, o doutor Adriano Guaíba, a doutora Ana Lúcia Viana, a doutora Charlie Ludick, da ABCS, e juntamente com o CEO da JBS dos Estados Unidos. E nesse webinar, ele chegou a mencionar, olha, a gente já sabia disso, porque várias plantas foram paralisadas nos Estados Unidos, Tyson Foods, Smithfield, e isso refletiu diretamente no mercado americano. Tem dias de lá não ter carne, e uma coisa é você ler uma reportagem dessa na internet, você fala, sei lá se isso está acontecendo de verdade, né? Outra coisa é você estar em um webinar com 2 brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, que são CEOs da segunda maior processadora de carne dos Estados Unidos, e eles chegaram e falaram, gente, olha, não tem carne na prateleira. Não tem carne. A carne suína está muito mais cara. O preço aumentou 60%, 70% nos Estados Unidos, que é um gigante. Então, quando a gente olha para a situação, foi como a doutora Ana Lúcia falou, né? O Brasil, com todo esse processo, nós conseguimos abrir mercados, não está faltando carne no mercado interno, né? E por mais que nós tenhamos algumas plantas que ficaram alguns dias paralisadas, a situação já está se normalizando. Então, dos males, o menor que nós brasileiros estamos, né, passando. Eu acredito também que isso já está começando a ficar mais normalizado. No começo a gente viu que teve essa questão de, não chegou a ter falta de carne no mercado, mas teve uma baixa, teve alguns abatedouros que fecharam por situação e depois reabriram, enfim. Mas eu acredito que está voltando, normalizando, né? Uhum. Já está chegando aqui, tem 1 minuto, acho que a gente começou com uns 2 minutinhos, a hora que entrou, demora aquele tempinho. Eu vou pedir só para vocês fazerem umas considerações gerais, se vocês tiverem alguma coisa para cá. Eu tentei anotar um pouquinho do resumo da ópera,
Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a palavra de vocês e vou só tentar colocar os pontos principais que foram elencados nessa 1 hora que a gente teve de discussão. Então, se vocês puderem dar uma breve mensagem, para a gente tentar terminar no horário, eu agradeço. Aline, você com A, pode... Vou tirar de novo aqui, que não sei o que aconteceu. Bom, de consideração geral, eu acho que as nossas condutas quanto às práticas higiênicas, a gente tem que manter não só dentro dos frigoríficos, nos comércios em geral, né? Mantendo a etiqueta respiratória, como eles chamam, né? De uma forma mais bonita, que nada mais é manter a máscara, usar sempre as máscaras, evitar o contato das mãos com o rosto, e objetos, utensílios, né, que a gente está em constante movimentação, principalmente celular, que a gente sabe que é um grande vilão nessa história, porque é super contaminado. Em caso de espirro ou tosse também, evitar, né, de colocar as mãos no rosto. E eu acredito também que a pandemia, na verdade, só veio a agregar para a gente, por mais que seja um momento turbulento, assim, apresente dificuldades para a gente, no geral, assim, de treinamento, mudou a nossa rotina do dia a dia, né? Mas ela veio agregar, porque muitas condutas que a gente está tendo hoje, como o plano de contingência, a gente já tinha esse treinamento antes, que ele é muito semelhante até a PCC, né? Nada mais é do que a gente está fazendo esse planejamento, fazendo a verificação do risco e fazendo esse planejamento de como evitar que aconteça da pior forma. A gente está tentando sempre otimizar, procurar formas ou procedimentos diferenciados, envolver outros funcionários, outros setores, para melhorar a qualidade e mantendo sempre a qualidade do produto da empresa. Então, eu acho que mesmo nesse momento difícil, a gente está seguindo firme e forte, fazendo a venda e mantendo o agronegócio como a grande potência do Brasil, né? Porque isso é o que nos move no cenário nacional, isso que eu queria dizer. Bom, o que eu tenho a dizer é isso, gente. Vai ter o mundo. Agora tem o mundo pré-pandemia e o mundo pós-pandemia. É igual o que aconteceu no 11 de setembro. Nunca mais será o mesmo. Muitos dos procedimentos que foram implementados e que existem até hoje em aeroportos e todos aqueles procedimentos de segurança não existiam antes do 11 de setembro. Então, existem situações que ocorrem que realmente elas são transformadoras, e é isso que a gente está vivendo agora. Então, esses procedimentos, eles vieram para ficar, e eles vão ser essa etiqueta respiratória, todos esses procedimentos, eles vão perdurar durante um bom tempo. Não adianta a gente achar que é algo passageiro e que semana que vem isso acabou. Não, isso vai permanecer durante um tempo e cabe a nós, profissionais, mantermos esses procedimentos durante um tempo. Como a ministra Tereza Cristina mencionou, né, a sanidade vai ser o grande diferencial. E o Brasil tem demonstrado isso. Nós estamos em uma posição privilegiada no mercado mundial, diante de toda essa pandemia, frigoríficos fechando no mundo inteiro, confusão na Austrália, na Nova Zelândia, no Reino Unido, na Irlanda, na Polônia, e o Brasil pleno e absoluto, né, vamos colocar assim, quebrando recordes, inclusive, na carne de suína, que foi recorde do mês de maio, e na carne bovina, e a carne de aves. Então, assim, qual que é o país que conseguiu abrir mercados e continuar exportando em plena pandemia? Nós fomos os únicos. Porém, todos esses procedimentos eles terão que permanecer para que a gente consiga proteger a nossa indústria e, principalmente, proteger os nossos colaboradores. Eu acho que essa situação veio para ficar, né? Infelizmente tem essa situação
de que o Covid, muitos pegaram a doença, faleceram, enfim. Então, mas isso vai mudar, vai repercutir lá na frente, mas, por um lado, acho que essa questão das melhorias, na questão ali de EPIs, na questão do funcionário, na questão do controle, isso aí, por um lado, veio a somar e as pessoas terem até principalmente funcionários, ter uma noção de que o porquê de usar uma máscara, o porquê desses cuidados, porquê do álcool gel, que é tão difícil, às vezes, colocar na cabeça de um funcionário que ele tem que higienizar a mão, higienizar a bota. Eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar vocês, as meninas que não conheciam, e deixar aqui que a ADAPAR está à disposição, nossos veterinários das regionais, eu acredito que algumas já devem conhecer, né, os nossos fiscais aí na região que vocês trabalham, e a gente está à disposição, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, precisarem chamar o fiscal para conversar, tá? Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço vocês estarem na balada de sexta-noite, né, que em outros tempos vocês não estariam no live, né, é o momento do Covid que a gente está tendo, acredito que isso vai mudar muita coisa para a gente. Vou fazer só um rapidinho, pontos principais foram colocados. Pedir para não ficar saindo, eu sei que é difícil, é uma coisa que tem que pedir, marcação de locais dentro da indústria, para que as pessoas não fiquem próximas, né, utilizar as ações que foram indicadas, se as ações indicadas pelo mapa, né, essas ações, que é um direcionamento, não é uma questão do RT, é uma questão fiscal, isso foi um direcionamento, criar barreiras, principalmente de evidência, territórios, setores, que houve locais que teve aquisição de mesas, cadeiras, evitar esse contato, né, área de vivência sem joguinhos, mesas, aliás, essa de pimenta, essas coisas, tem um caso na Alemanha que eles rastrearam, o cara só pegou o pimenteiro, o saleiro de um e foi contato nisso, houve um contato que tinha tido no início da pandemia, eles rastrearam onde tinha vindo. Tinha sido só de ter pego um saleiro que tinha sido utilizado pela pessoa que tinha vindo da China. Então, é importante mesmo colocar isso. Maior higienização, começando com corrimão, quer dizer, era coisa que ninguém estava ligando muito, né? Maçaneta, corrimão, higienização maior, então os planos de autocuidado têm que ser mais efetivos ainda, provavelmente eles vão abranger, como falou lá, igual ao 11 de setembro, a gente vai ter coisas mais apertadas, assim, para garantia de biosseguridade, a segurança do alimento, isso vai estar impressionante, né? Que não houve demissões por conta disso, fico feliz de ver que teve lugares que aumentou. Eu só gostaria que os frigoríficos oferecessem coisas assim, mais prontas, já assim, tipo, meio fácil de fazer, porque tem umas pessoas que não são tão boas na cozinha, né? E aí fica complicado comer aquilo diferente. Então, a gente só vai ter um diferencial de pratos colegislando em causa própria, mas eu acho que é muito importante, né? A questão de entradas de funcionários, né, com horários alternativos e tal, e talvez o controle maior de insumos na entrada, procedimentos. Eu acho que a gente vai ter mais serviço agora para implementar mais a questão de higiene e trabalho. Então, resumindo, eu estava tentando colocar aqui, né, para a gente ter um resumão final. E, novamente, obrigada, meninas, foi muito bom o bate-papo. Talvez tenham dúvidas, perguntas que acabou passando, depois, se vocês puderem dar uma olhadinha, se tiver alguma coisa que vocês puderem responder nos comentários. A live vai estar lá disponível, depois ela é no YouTube, se quiser, mas ela está lá disponível, se vocês quiserem baixar, os e ela sobe também. E dizer que sexta que vem nós temos com outro tipo de médico veterinário, né, outra área de atuação de frios pequenos, hoje frios, que era ponto tal. Então, a gente vai ter outro profissional, como é que ele está trabalhando em relações do médico veterinário. Obrigada, Sindivete, pela oportunidade, para a gente poder trocar informações. Meninas, merci beaucoup pela noite. Obrigada, gente. Obrigada, Sindivete. Obrigada a todos. Um abraço, Coronel Henrique, deputado, presidente da Comissão Agropecuária de Minas. Grande abraço, gente. Obrigada a todas as colegas também. Um prazer estar aqui. Igualmente, eu também agradeço o convite da Roberta.
Acabou? Eu não consegui responder. Aqui o meu tá travado.